compartilhar o conhecimento do nosso produto. Antes de começar, eu queria saber quem é que me conhece, quem já me conhece. Quem é que nunca ouviu falar meu nome na vida? Levanta a mão. Bom, para vocês que não me conhecem, eu me chamo Niela e sim, eu sou mecânica. Sabe, aquela mecânica que suja a mão, que troca pneu, que pega a peça do fornecedor rápido para conferir se está certo, que quando some ferramenta na oficina, eu julgo Deus e o mundo falando que perderam minha ferramenta para no final do dia encontrar ela no meu bolso. Eu sou esse tipo de mecânica. E muitas pessoas, quando eu falo que eu sou mecânica, descobrem que eu sou mecânica, tem duas perguntas que sempre me fazem. A primeira é, por que você decidiu ser mecânica? Você é tão nova, menina, né? Por que você decidiu virar mecânica? Como que é? Como que foi a sua trajetória até chegar numa oficina? E a segunda dúvida é como você conseguiu alcançar 1 milhão de seguidores? Como você fez para viralizar? Como que você começou a postar vídeos na internet? Como que surgiu essa ideia? E é exatamente por isso que eu estou aqui, para responder essas duas dúvidas que talvez seja a sua também. Bom, esse é meu perfil, para quem não me conhece, para quem ainda não me segue, já pode apontar a câmera do celular para cá, começar a me seguir, por favor, me ajudem, para começar a crescer cada vez mais. Eu comecei, pessoal, na verdade, não fui eu que comecei essa história, foram os meus pais. No meio da pandemia, meu pai tinha mais de 30 anos de mercado, setor automotivo, mecânico a vida inteira, começou como lavador de peças, depois foi para concessionária e trabalhou em diversas oficinas renomadas de São Paulo. Aí ele decidiu casar com a minha mãe, que investe em tudo, acredita na gente, e ela acreditava muito nele. E desde que eles se conheceram, ela falava, vamos abrir a nossa oficina, para de trabalhar com os outros, vamos abrir, e ele nunca queria. Até porque quem é autônomo sabe o quão é difícil você ter essa decisão de sair de CLT para abrir a própria empresa. Quem aqui teve essa dificuldade também? Acredito que muitos. Teve esse medo, esse receio, e não foi diferente com o meu pai. Mas a minha mãe falou, não, vamos abrir, e depois de tanto insistir, no meio da pandemia, eles decidiram abrir a oficina mecânica. E aí, lá entre 2020 e 2021, já para 2021, eu estava numa transição da escola, saindo do ensino médio, gente, eu sou bem novinha, tenho só 18 anos, e quando eu comecei a ser mecânica, eu comecei com 14 anos. E aí eu estava nessa transição da escola, saindo do ensino fundamental e indo para o ensino médio. E lá na minha cidade, de São Paulo, Barueri, tem um curso técnico que o pessoal faz o ensino médio, junto com o curso técnico que já te prepara para o mercado de trabalho, é um ensino médio muito mais reforçado. E aí todo mundo das escolas queriam fazer e competiam para fazer, porque para você entrar no curso que você queria, você precisava ter nota para conseguir entrar. E eu era a pessoa que eu tinha nota para entrar em qualquer curso que eu queria, só que tinha um problema, eu não gostei de nenhum. Eu olhei para tudo lá e falei, gente, eu não quero isso, não quero aquilo, eu não quero fazer aquilo outro, o que eu vou fazer da minha vida? E aí meus pais abriram a oficina e por mais que eu não tivesse certeza do que eu queria, tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu gostava muito, era dinheiro. Quem aqui gosta de dinheiro? Se tem uma coisa que mulher gosta, gente, é dinheiro. E eu desde pequenininha gostei muito. O pessoal da minha família falava que eu era mão fechada, eu tinha um patinho. Porque me davam R$2, eu guardava um e gastava só um. E se me pediam, eu não dava. Não emprestava não, e quando emprestava era com juros. Tinha que me devolver com juros. Sempre foi assim. E aí, esse ensino médio, ele era à tarde, e o pessoal, por mais que te capacitasse para o mercado de trabalho e tudo mais, você teria que escolher o que você queria fazer, e ele, por ser à tarde, você não ia conseguir trabalhar. E eu queria muito trabalhar, eu queria ter meu dinheiro, eu queria comprar minhas coisas, meus perfumes, minhas maquiagens, sabe como é adolescente. E eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar com os meus pais, porque eu ganho um dinheirinho e depois eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Ah, eu não peguei, estava pensando nisso agora, como que eu vou passar? Como que funciona? Tá. Ei, não tá fechado. Espera aí. Aqui. E aí eu decidi que eu queria trabalhar
curso você tinha que assinar uma declaração, para não dizer que a escola foi negligente e tudo mais. E aí o diretor chegou lá na minha sala e perguntou: quem quer desistir do curso? Do ITB. Aí eu realmente levantar a mão assim, toda tímida, porque todo mundo queria ir, todo mundo ficava conversando entre eles: qual curso você vai fazer? Você conseguiu passar? Você vai tentar esse, aquele? Todo mundo. Aí eu não quero nenhum, não gostei de nenhum. E aí, quando eu levantei a mão, todo mundo olhou assim pra minha cara, tipo: você? Você vai desistir? Mas eu desisti. Aí, antes de eu... E essa declaração quem assina é os nossos pais, né? E aí eu levei pra casa e antes de eu dar para os meus pais assinarem, eu tirei uma foto. Essa foto em específica, só uma. Eu também tirei uma foto dele já assinado, mas eu nunca achei. Só que antes de assinar, eu tirei essa foto porque eu senti tanto medo. Tanto medo, pensa, 14 anos, não sabia o que eu queria da minha vida. Meus pais tinham começado agora a empresa, era uma oficina pequena. Eu tinha medo de estar tomando uma decisão errada, de escolher um caminho ruim e me arrepender depois. E aí eu tirei a foto pensando assim: um dia eu posso olhar para ela e me arrepender amargamente, mas um dia eu posso olhar e me orgulhar por essa decisão. E é o que eu sinto hoje. Hoje, quando eu olho para essa foto, graças a Deus que eu fiz meus pais assinarem isso aí. Pelo amor de Deus, eu não estaria aqui se eles não tivessem assinado. E aí eles assinaram, levei para a escola. Só que depois dessa decisão, eu tive que começar a ser mais forte. Eu tive que começar a mudar minha mentalidade. Eu tive que começar a ser mais responsável. Porque era um sonho, tipo assim, trabalhar com meus pais, já começar a ganhar meu dinheiro, era algo que eu queria muito, muito mesmo. Eu gosto de trabalhar. Só que, junto com esse sonho, veio o preconceito. Porque eu era uma menina nova dentro de uma oficina. E o primeiro lugar que eu sofri preconceito foi dentro da minha escola. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi dos meus colegas. Porque a minha geração não tem o mesmo pensamento que a geração de vocês e as passadas têm. A gente não tem essa visão de que, tipo, mulher não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo. A gente não tem isso. Pra gente, o que você quiser fazer, você faz. Você decide. Só que aí, tem os professores que são mais velhos e na cabeça deles, mulher não podia fazer o que quisesse. Mulher não poderia estar onde quisesse. E o primeiro preconceito que eu sofri foi dentro da sala de aula com um professor de história, que quando descobriu que eu não faria o ITB, falou assim: mas por que você não vai fazer o ITB? Você vai fazer o que então da sua vida? Eu falei: eu vou trabalhar com os meus pais. Aí ele falou: mas o que seus pais fazem? Eu falei: eles têm uma oficina mecânica, eles abriram agora. Ele falou: eu não acredito. Você vai deixar a certeza do seu futuro para trabalhar com os seus pais numa oficina? Sujar sua mão? Quantas mulheres aqui que trabalham com o marido ou no setor automotivo que já foram julgadas por escolher essa profissão? Por escolherem estar no setor automotivo? Eu acredito que muitas mulheres deixaram alguma profissão antes para entrar no setor automotivo. Estou mentindo? Não estou. Essa é a realidade de todas nós. E todas nós tivemos essas mesmas dúvidas, esses mesmos medos, os mesmos preconceitos, independente se é mecânica, se vende peças, se vende ferramenta, todas nós passamos por um pouquinho disso. E aí o professor falou: nossa, você vai deixar o seu futuro, a certeza do seu futuro para trabalhar com ele, você nem sabe se vai dar certo, no meio da pandemia, que estava naquele vai para a quarentena, sai, vai e volta, e a gente ficava indo e voltando da escola. Mas eu falei: eu vou trabalhar com os meus pais. E aí, ao invés de eu usar aquele preconceito e me retrair, eu usei aquilo como combustível. Porque eu me senti tão insuficiente, tão pequena diante daquele comentário, que eu falei assim: não, eu preciso provar, não para ele, mas para mim mesma, que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, de estar onde eu quiser e de ser bem sucedida onde eu quisesse. E aí, com a cara e a coragem, fui trabalhar com os meus pais. Mas não foi como mecânica, não. Eu entrei para ajudar minha mãe na parte administrativa. Como a maioria das mulheres entram nas oficinas, né, para trabalhar no financeiro, cotação de peça, e não foi diferente comigo. E aí, eu fui para a área administrativa com a minha mãe. Essa foto precisa ser atualizada, né? Minha mãe já está bem mais magrinha, um tratamento aí, né? E o pessoal está super em alta. Mas aí eu entrei lá, só que, gente, de novo, outro desafio. Eu odiei, que coisa chata, hein? Fazer orçamento, conversar com o cliente, ficar em cotação de peça, eu achei muito chato. E aí, quando eu não estava ajudando ela,
eu conseguia dar um perdido de ir lá para o pátio da oficina, ajudar o meu pai e o meu irmão, fazendo o que todos, sem exceção, todos os mecânicos começaram a fazer numa oficina. O que é? Foi para isso. Eu fui para lá para ajudar meu pai a lavar peça e organizar ferramentas, porque o bichinho desorganizado ele é, hein? Meu Deus, eu chegava lá no meio da oficina, eu vi o carrinho, aquele tumulto de ferramentas, e era peça para cá e peça para lá. Aí ele falava, ô, lava tudo dali para mim? Aí eu, lavo. Só que nesse meio tempo eu achava tão divertido que entre uma peça e outra, eu chegava para ele e falava, para que isso aqui serve? E aí a gente sabe, eu era igual aqueles clientes chatos que ficam em cima do serviço. Eu ficava assim em cima do meu pai, eu ficava, pai, para que servia isso? Aí eu ficava lá assim olhando, aí ele trabalhando e eu metendo a cara lá no meio do motor para ver o que ele estava fazendo. E nesse meio tempo eu fui aprendendo o que era aquilo outro, eu organizava as ferramentas que eles deixavam bagunçadas. E aí, teve um dia que meu pai saiu para fazer um socorro, sobrou eu e meu irmão na oficina. Meu irmão é só 2 anos mais velho que eu. E assim, na minha geração, existem os dois lados da moeda. Os que são como eu, que são super dedicados, querem trabalhar, se esforçar. E tem o meu irmão, que era preguiçoso e não queria trabalhar. Desculpa, gente, irmão nunca vai se apoiar, sinto muito. Sempre vão se odiar, mesmo se amando. Eu sou assim com meu irmão. Eu doaria um rim por ele, mas eu não busco um copo d'água. Ele que vai na geladeira buscar. E aí, meu pai saiu, sobrou nós dois, eu estava indo lá fazendo serviço, já agoniado, que não sei se estava dando certo ou não. E eu lá organizando a ferramenta, e ele vira para mim e fala assim, já que você está aí sem fazer nada, vem me ajudar a trocar um amortecedor. Aí eu, que não sou boba nem nada, olhei para ele e falei, tá bom, eu troco. E ele me ensinou a trocar o amortecedor. Ele me explicou para que funcionava, como que montava. E ali foi a primeira vez que eu coloquei a mão no carro e eu comecei a olhar o carro de uma forma diferente. Porque, gente, para mim, por mais que meu pai fosse mecânico há muitos anos e eu visse ele trabalhando, às vezes, na garagem da nossa casa, mexendo no carro de vizinho, de parente, eu nunca tinha me interessado por carros. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Gente, para mim, carro tinha 4 rodas e depois de um tempo você tinha que botar combustível, porque senão ele parava. Só isso que eu sabia. Eu achava que carro só precisava de combustível. Eu nunca tinha visto parado para reparar um carro com o motor aberto, para olhar o que tinha além da roda. E ali foi a primeira vez que eu vi isso. Esse daí é o meu irmão. Magrelinho, nutrido, né, gente? E ali foi a primeira vez que eu comecei a olhar o carro de uma forma diferente. Eu falei, caramba, tem todo um sistema de suspensão ali para promover conforto, estabilidade, segurança. E ele foi explicando e eu fui ficando assim, ó. E os meus olhos começando a brilhar. Caraca, que legal, que legal. E aí, quando eu comecei a ajudar ele a montar o amortecedor, era pesado, não vou mentir, era uma doblô, era um amortecedor grandão. Só que eu terminei aquilo com a mão toda suja, com a roupa suja, eu fiquei tão feliz. Sabe aquela palpitação no coração por algo que você fez, de tão emocionante? Foi tipo a sensação que vocês mecânicos têm quando conseguem resolver o problema de um carro que já passou em 3 oficinas. Quem aqui já conseguiu resolver um problema desse? Gente, você sai assim, ó. Eu sou o cara, eu saí grandona, eu sou mulher, eu sou top. Eu troquei um amortecedor, agora eu sei como que funciona o sistema de suspensão. Só que aí meu pai voltou para a oficina e viu eu lá toda suja, os amortecedores trocados, ele ficou assim, que isso? O que você fez, menina? Porque o meu pai, assim como muitos, nunca tinha visto ou trabalhado com uma mulher que era mecânica. E aí, ele ficou assustado. Falou, gente, essa menina aí, eu saí um pouquinho, já botaram a menina para trabalhar, já botaram a menina para fazer isso, essa menina não para quieta. Mas, gente, depois dali não teve volta. E depois de um tempo também, o meu irmão saiu da oficina, ficou bravo, falou, não, vou fazer outra coisa. Se estressou, ficou a cabeça com isso. E aí, meu pai ficou sozinho. E a gente sabe de outro problema do setor automotivo, que é um déficit muito grande de achar mão de obra. Quantos aqui tem problema de achar mão de obra? Quem é de autopeça tem problema de achar funcionário bom, qualificado, que queira trabalhar? Todo mundo. Todo mundo. E quando você é uma empresa pequena, é pior ainda, porque é mais difícil. Você tem menos carta ali para pagar um funcionário
E a gente sabe que funcionário bom, mecânico bom, vendedor bom, já tem trabalho. Então, para você conseguir contratar esse profissional, você tem que dar um valor maior do que ele já recebe, para ele trabalhar na sua empresa. E na época não era o caso. Meus pais não tinham, a oficina era pequenininha, estava começando, engateando ainda. E aí eu olhei para a cara do meu pai, que eu não sou desse nem nada. Eu falei, pai, poxa, eu tô aqui há um tempinho já sei trocar um óleo, já sei trocar uma pastilha, deixa eu trabalhar com você nesse tempo que você não acha ninguém. Aí ele ficou meio assim, mas deixou, né? Ele ia fazer o quê? Trabalhar sozinho? Tinha carro para entregar na oficina, sabe? Então ele deixou. E aí no início, gente, eu lembro que quando ele deixou, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Gente, essa foto aqui, a gente estava desmontando o motor de uma Duster. Nossa, esse carro deu tanto problema. Mas não é porque o carro é ruim, é porque o cliente não fazia manutenção. E aí ele não trocava o óleo. E quando a gente abriu a tampa de válvula, aquele cacareco em cima, assim, tudo cheio de crosta. E aí o motor já estava aquele tec, teve que abrir, fazer uma descarbonização, trocar peça. Enfim, mas foi o primeiro motor que eu mexi na vida, que eu aprendi muito. Mas tá bom, comecei a trabalhar com o meu pai. E no início, gente, ele ficava com medo de deixar fazer as coisas, acredita? Primeiro ele ficava com medo de eu me machucar. Gente, eu não podia botar a mão numa chave 10, que esse homem vinha atrás de mim. O que você está fazendo? Mas não é assim que faz a força. Faz desse jeito. Assim você vai se machucar. Assim você vai quebrar a unha. Assim você vai bater o dedo. Eu falava, calma, moço. Deixa eu fazer. Se me machucar, bota um band-aid, né? Mas era aquele cuidado, né, de pai. Ele não queria que a princesinha dele se machucasse. E aí, mas não teve jeito, gente. Eu me machucava mesmo assim. Eu lembro que no início eu não queria trabalhar de cabelo preso. Que perigo. Olha só, agora eu tô de copa. Sabe por quê? Porque eu fui limpar o parafuso no esmeril, passar na escova do esmeril, uma mechinha do meu cabelo voou e prendeu no esmeril. Fiquei lá agarrada, meu pai veio correndo, puxou. Gente, eu fiquei com um caminho de Moisés, não foi de errado não. Aqui no meio da minha cabeça, e depois disso eu nunca mais fiquei de cabelo solto na oficina. Nunca mais. Aí eu aprendi a lição. E aí era esse tipo de coisa que meu pai queria me proteger de me machucar. Porque a gente sabe que não importa quão bom você seja, você vai se machucar na oficina. São ferramentas pesadas, né? Querendo ou não, um serviço pesado, a gente se machuca. Só que eu queria mostrar pra ele que eu não me importava de me machucar. Eu gostava do que eu estava fazendo. E aí depois disso, eu decidi fazer o Senai. E gente, antes de eu fazer o Senai, aqui eu comecei pelo curso de injeção eletrônica. Porque toda a mecânica básica eu aprendi no dia a dia da oficina. Quem é que aprendeu também no dia a dia da oficina? Mecânica. A grande maioria aprende no dia a dia. Eu aprendi. Aí eu já sabia, eu falei, vou fazer uma coisa que eu não sei, que era injeção eletrônica. E aí eu fui. Só que antes de eu ir, meu pai me chamou para conversar. Falou, filha, você tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que você quer ser mecânica? Olha, é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, às vezes é muito ingrato, porque as pessoas querem qualidade, mas elas não querem pagar por isso, não é verdade? As pessoas querem o carro delas lindo, mas quem disse que elas valorizam o profissional? Não valorizam. Que é que eles passam no precinho ali, porque eu sou teu amigo, porque eu sou teu parceiro. E aí a gente sabe que, às vezes, o barato não é o melhor. Muito pelo contrário, às vezes o barato sai muito caro depois. E aí meu pai me chamou para conversar, e eu falando, não, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Ele falou, então tá bom. E eu fui. Gente, no Senai eu estava no céu. Porque na oficina, eu amava, mas eu tinha que lidar com pessoas, principalmente homens. E aí esses homens olhavam para uma menina, também por ser mulher e por ser muito jovem na oficina, e não me davam credibilidade. Acreditem ou não, às vezes quando meu pai não estava, ou estava lá dentro da oficina, não estava à vista, e eu chegava para cumprimentar o cliente e falava, oi, bom dia, boa tarde. Eles nem olhavam na minha cara, nem olhavam. Já saíam entrando dentro da oficina, cadê o mecânico? Não, porque eu tenho que falar com o mecânico. E eu assim, tá bom, mas como que eu posso te ajudar? Ele tá aqui, o que você precisa? Eu falo, o mecânico tá aí, eu já chamo ele pra você, mas bom dia, né? E não davam um bom dia, muitas vezes não olhavam pra minha cara. Teve uma vez que meu pai chegou a falar assim pro cliente, aqui, essa minha filha, ela te deu bom dia. Porque o cara me ignorou, como se eu não existisse. Quantos aqui já passaram por isso? Quantas
carro. Gente, existe sistema para isso, né? A gente sabe, dá para saber, não é uma coisa um bicho de 7 cabeças, é uma coisa mais que às vezes não, né? Porque até os vendedores homens, às vezes, chegam com umas peças erradas lá, então eles ficam bravos. Um ódio, fala, meu Deus do céu, a gente passou todos os dados do carro, o cara ainda trouxe a peça errada. Pois é. E aí, no Senai, eu tinha medo de ser criticada também. Só que, ao contrário do que eu imaginei, eu fui muito bem acolhida. Só tinha eu de menino na sala, mas todos os alunos e os professores me acolheram e me trataram muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Me ensinavam, me ajudavam. Os alunos mesmo que já tinham muita experiência, porque como era um curso de capacitação, não é uma mecânica básica. Ali tinham muitos profissionais que já trabalhavam na oficina. Muitos deles me ajudavam com outras coisas, me ensinavam outras coisas, e ali eu fui aprendendo muito mais do que injeção eletrônica. Só que nisso, nesse paraíso que eu estava, nesse céu que era estar aprendendo, estar no Senai, quando eu voltava para a minha oficina, eu vinha de volta à realidade por todo esse preconceito. E tem uma frase que eu gosto bastante, de uma atriz norte-americana que está na foto, que diz assim: qualquer caminho que você escolher provavelmente será longo, cheio de altos e baixos, então por isso, escolha aquele que traz mais alegria e faz com que você se sinta vivo. E foi nisso que eu foquei. Quando eu vi isso aqui, eu falei, tá bom, as pessoas me criticam, as pessoas não confiam em mim, mas isso aqui, a mecânica, consertar um carro, me faz me sentir viva. E não tem nada que eu queira mais do que isso. Depois que eu comecei a ser mecânica, eu não pensei em ser mais nada. Eu só queria mexer em carro. Dá dor de cabeça, mas aí era a dor de cabeça que eu gostava. Então, eu falei, não, eu preciso realmente me dedicar e me profissionalizar. Em paralelo ao meu medo, ao medo do meu pai, aí tinha minha mãe, né? A minha mãe que acreditava na gente assim, ela é a primeira a nos defender e também a primeira a nos criticar, não é verdade? E aí, quando eu comecei a trabalhar na oficina, desde o início ela achou aquilo incrível. Primeiro por eu ser nova e querer trabalhar, pelo meu comprometimento, e depois pelo meu interesse por algo que a geração dela acreditava que não poderia fazer. Porque minha mãe veio de uma geração que, assim, se você casasse e o seu marido te maltratasse, problema seu, você não podia terminar. O seu marido que manda em você. Era assim. Minha mãe teve esse tipo de criação. Então, ela imaginava que mulheres não poderiam ser mecânicas também. Quando ela viu a filha dela quebrando esse padrão e tendo essa coragem, ela achou incrível. Aí, sabe a brilhante ideia que ela teve? Uma brilhante ideia, gente. Começar a me filmar escondido pro TikTok. Me fala assim, uma brilhante ideia. Porque por mais que não pareça nos meus vídeos, eu sou extremamente tímida. Eu sou muito medrosa, gente. Meu Deus do céu. Pensa na medrosa, sou eu. Sou muito tímida. Era muito insegura, ainda mais porque eu estava num setor repleto de homens que sabiam muito mais do que eu. Tem gente aqui que tem mais de profissão do que eu tenho de vida. Então eu tinha medo. Eu tinha medo de postar um vídeo na internet, qualquer fotinho que fosse lá no meu trabalho, porque eu tinha medo de, além de ser criticada na vida real, ser criticada na internet também. Pensa que coisa horrorosa. Já não bastasse que eu sofria todo dia na oficina, eu tinha que ser criticada também na internet, é sacanagem, né? Mas aí minha mãe teve a grande ideia de começar a me filmar. E aí o primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos que eu deixei ficar na rede social, porque era assim, ela postava e eu apagava o vídeo depois, porque eu morria de vergonha. Foi esse aqui, ó. Eu tenho que apertar aqui ou você só? Delicada você. Eu percebi que eu sou muito estranha. Aí a minha tática era, eu vou fingir que ninguém tá me vendo, se eu não tô vendo vocês, vocês também não me veem. A minha vontade de fazer a palestra inteira assim, ó, pra ninguém me ver. Aí era isso os vídeos que ela postava, olha só que legal. Que conteúdo técnico e informativo, não era? Era, né? Coisa linda. Era isso aí que ela postava, gente. Mas foi através desses vídeos bestas que eu achava que fosse, que começou uma galera a olhar e falar, caramba, é uma mulher sendo mecânica, que legal, que incrível. E foi totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Ao invés de eu receber hater,
Teve pessoas que falaram, caramba, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem, que lindo. Aí eu percebi que tinham mulheres também já no setor, eu não sabia. E aí, as mulheres começaram a mandar mensagem, eu também sou mecânica, eu trabalho em autopeça, eu vendo ferramenta, fique em paz, se vier alguma pessoa te criticar, acontece, mas a gente vai passando por cima. E esses comentários foram me dando mais gás para continuar o meu trabalho como mecânica, mas nisso aí, nessa coisa que eu achava horrível que minha mãe fazia, que era me filmar escondido, né, mãe? Começou a ser plantada uma sementinha na minha cabeça. Nossa, tem mulheres também nesse setor, tem homens que estão me apoiando e acham legal eu estar aqui. E também tinha outro público, aquelas pessoas que não entendiam sobre carro e aquelas mulheres também que não entendiam sobre carro, que queriam ser mecânicas, e aqueles homens que tinham carro, mas não sabia nem como se trocar um óleo. Porque acreditem, por mais que homem seja mais chegado a carro do que mulher, tem homem que não sabe trocar pneu, gente. Tem homem que não sabe. E aí eu pensei nessas pessoas e falei, por que não começar a gravar para mostrar para essas pessoas como é o dia a dia de uma oficina. E também, quando chegava, numa vez que eu estava indo de Uber para a oficina, eu peguei, era uma motorista, uma moça, e aí, em determinado momento do trajeto, ela começou a falar muito mal de uma oficina. Mas, gente, tanto de mal que ela falou dessa oficina, que eu fiquei assim, o quê? Ela falando que eles eram picaretas, que eles roubaram a peça dela, que não fizeram serviço direito, o carro voltou pior do que foi. E aí eu, bem marqueteira do jeito que era, eu falei assim, mas a gente está indo para a oficina do meu pai. O meu pai, ele não faz isso, o meu pai é honesto. E aí quando eu cheguei lá na oficina e expliquei para ele a conversa que eu tive com a mulher, né, com a motorista, ele falou, nossa, mas isso é o que mais tem no mercado. Aí eu fiquei, como assim? Eu não sabia que mecânico tinha fama de picareta. Não conhecia, eu entrei de paraquedas. Para mim, a visão que eu tinha de mecânico era o meu pai, que quando terminava o serviço, organizava todas as peças do cliente ali do lado, e quando o cliente chegava, ele mostrava, explicava sobre o serviço e ainda falava se o cliente queria levar a peça embora. Era esse o exemplo que eu tinha. O exemplo que eu tinha na oficina era de quando o carro chegava, meu pai embalava praticamente o carro inteiro com papel filme e aqueles, tipo sacola de lixo, só que é transparente para botar no banco, para não sujar o carro do cliente. E aí depois que ele mexia no carro, ele corria para lavar a mão para pegar no volante do cliente por mais que tivesse encapado, porque ele tinha zelo por aquilo. Então, para mim, mecânica era isso. Era meu pai, que fazia o serviço direito, o cliente achava ótimo e ele era super transparente com o que foi feito. Eu não sabia que tinha essa fama de picareta. E aí eu pensei assim, nossa, eu também posso usar as redes sociais para mostrar que o nosso serviço é honesto. Mostrar como meu pai trabalha, porque eu achava que ele o máximo. Meu pai trabalha certinho, meu pai é um bom mecânico. E foi assim que eu comecei. Só que eu não comecei com 1 milhão de seguidores, não comecei com iPhone 17 Pro Max laranja, não foi. Não foi com uma lapela Roland, não foi. Eu comecei no simples do simples. Eu pedi para minha mãe comprar uma ring light no Mercado Livre e eu gravava com o celular dela. Era assim que eu comecei o vídeo. E tem uma frase muito boa do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, que diz: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é uma frase que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com o nosso setor. Porque quando eu falo sobre a rede social para as pessoas do nosso setor, eles falam assim, mas minha oficina não é tão bonita que nem a sua. Porque lá na minha oficina não é tão organizada que nem a sua. Porque eu não tenho jeito de gravar que nem você. A minha oficina não era bonita, não era organizada, tão organizada assim, por mais que eu me esforçasse para deixar, né, pai? E também não era, nossa, a top da top, tinha um elevador e a gente lá trabalhando com a cara e a coragem de fazer um bom serviço para os nossos clientes. E eu também não sabia falar, eu era tímida pra caramba, minha dicção era péssima. E um dos meus primeiros vídeos que eu quis, que foi pela minha vontade de fazer, não foi pela pressão da minha mãe de me gravar escondido, foi esse aqui, ó. Gente, vamos juntos fazer uma prova de radiante de uma máquina. Eu começo retirando a ventoinha. Silêncio absoluto, né? Por aqui.
Quantos aqui teriam pulado já? Só de cara. Depois eu tiro a vareta Pode levantar a pra mão. facilitar a Levanta a mão, eu retirada. sei que vocês pulariam o vídeo. Também solta o conector e as cintas plásticas que fixavam ele. Olha a descrição que linda, gente. Que linda. E essa imagem, então? Não é porque aqui tá escuro, não. Ela é assim, feia e escura. Eu tirei. Eu tirei o quê, gente? Quem é mecânico aqui? O que eu tirei? Foi o radiador? Não foi o radiador. Sabe por que eu só mostrei tirando o eletroventilador? Porque esse vídeo tem 2 minutos e meio de silêncio absoluto e eu falando a peça que eu tinha tirado no momento. Pensa que coisa chata. Você assistiria sinceramente esse vídeo até o final? Você não assistiria. Você tem coisa para fazer, você não ia perder seu tempo assistindo isso. Só que graças a Deus teve um pouquinho de gente que assistiu na época, senão não estaria aqui. Mas isso é para mostrar para vocês que eu não comecei da melhor forma, com o melhor jeito e nem com o melhor conhecimento. Porque, gente, vocês acham mesmo que eu tinha total conhecimento de tudo o que estava acontecendo nesse carro? Lógico que não. Eu tinha aqueles 14 para 15 anos aí, eu perguntava pro meu pai falava, é isso que a gente vai fazer aqui. Aí eu perguntava, por quê? Ele falou, porque é o que a gente vai fazer. E eu tinha que fazer, entendeu? E aí eu ficava perguntando, mas o que aconteceu com o carro, não sei o quê. E nisso eu fui aprendendo de insistir em querer aprender. Porque meu pai, como muitos mecânicos, aquele cara durão, às vezes bruto, que é professor de fogo, né? Que é a verdade. E eu era que nem o cliente chato que fica em cima. Ou menina que ficava em cima, era eu. Então, gente, eu comecei com o que eu tinha. Com os limites que eu tinha, com a oficina que eu tinha, que vocês podem ver, não sei se o pessoal daí de trás consegue enxergar bem? Consegue? Que bom. Essa parede aqui, ó, ela está meio manchada porque essa oficina tinha tanta infiltração que quando chovia era mais dentro do que fora. Entendeu? Era assim, a gente fazia o serviço do pé com as botinas tudo cheias de água, entendeu? Era assim, a gente ia pegar uma ferramenta, nossa, droga, passar um WD que enferrujou aqui, que molhou essa merda, era tipo isso, sabe? Quando chovia, a gente torcia para o de sol. Então não era a melhor oficina do mundo, porque na época a gente não tinha condição. Mas foi assim que a gente começou. E foram esses vídeos, com a simplicidade que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com as condições que a gente tinha, que a gente começou a atrair o quê? Cliente. Porque quando eu comecei a gravar, a minha intenção não era ser blogueira. A minha intenção era só mostrar o meu trabalho para ganhar mais dinheiro, né? Que eu não sou besta também lá. Tem uma coisa que eu já falei que eu gosto de dinheiro. E aí, eu também não tinha tanto conhecimento para ensinar o pessoal do início que eu estava fazendo. Eu ensinei alguma coisa? Eu não ensinei nada, eu só fiquei falando que eu fiz. Eu fui fazendo e Deus que vocês entendam aí o que eu fiz. Mas assim eu comecei e assim, de pouquinho em pouquinho começou a trazer resultado. De pouquinho em pouquinho tinha pessoas que olhavam e falavam, cara, que legal o seu trabalho, você é uma mulher na mecânica. E por outro lado tinha pessoas, clientes, né, possíveis clientes que olhavam e falavam, nossa, que capricho que você teve com esse veículo, eu quero levar o meu carro na sua oficina. Aí eu, yes, temos mais um cliente. Porque quando a gente abriu essa oficina, quer dizer, quando os meus pais abriram, a gente abriu numa avenida que era muito grande, tinham diversas outras oficinas, e o meu pai pensou que por abrir perto de outras oficinas, ele teria ajuda, né? Ele teria apoio das outras oficinas maiores, que não foi o caso. Meu pai passou o quê? Foram 17 ou 20 dias? 17? Foram 17 dias só abrindo e fechando a oficina, sem nenhum serviço. Pensa só que desespero. 17 dias, gente. Quase, para quem não tem R$1 no bolso, é quase que um mês, né? 17 dias só abrindo e fechando. Ele tinha medo, porque por mais que não vinha cliente, vinha boleto. Tinha as contas para pagar, tinha os FIIs gastando, entendeu? Então, ele teve muito medo. E aí, um pessoal das oficinas do lado teve a coragem de passar lá na frente da nossa oficina, olhar para a cara do meu pai e dar risada e falar assim, nossa, será que um dia essa oficina vai estar cheia? E saiu debochando da cara dele. Pensa só, um homem todo bruto, já com o olho enchendo d'água. Imagina você ver o seu pai nessa situação? E foi nessa situação que eu vi. Então eu pensei, cara, eu não posso me dar o luxo de ficar com vergonha de mostrar o nosso trabalho, porque a gente precisa de cliente, a gente precisa de serviço. E ali, como a gente era muito pequenininho no meio de... Enfim,
a gente acabava ficando escondido, porque a nossa fachada não era melhor, a nossa oficina não era melhor, o lugar que a gente estava, na verdade, nem deveria ser uma oficina, porque era muito ruim. Então, de pouquinho em pouquinho, com esses videozinhos simples, bestas que eu postava, um cliente ou outro aparecia lá na oficina. E às vezes, um cliente ou outro que aparecia na nossa oficina salvava o nosso mês. Não tem aquelas vendas e aqueles clientes que salvam o nosso mês? Tem, né? E era isso. A internet começou a fazer isso com a gente. E hoje em dia, os meus vídeos são assim. Esse vídeo já é um antigo, eu tenho que atualizar. E ela é mecânica, e esse é o novo projeto aqui da oficina de restauração completa de motor. Esse tipo de vídeo sempre viraliza por aqui. Vocês adoram os projetos. Igual o projeto Palio, o projeto Classic, e vem aí o projeto Go Power. Eu não sei se esse tipo de vídeo viraliza porque você é uma mulher mexendo no carro, ou porque te traz esperança de um dia finalmente arrumar aquela lasanha que você guarda na garagem. E quem dera eu estivesse falando da comida. Então, se você é nova ou novo por aqui, já comece a me seguir para não perder nenhum episódio dessa série. E já envie esse vídeo para aquela pessoa que adora arrumar a cabeça com uns projetinhos desse. Esse carro é de um parente nosso, e para ele, arrumar o motor é como uma manutenção periódica. Todo ano ele faz. A cada ano trocava um componente do motor que estava mais crítico. E por isso, dessa vez, decidimos fazer uma restauração completa para ele não ter que mexer tão cedo nesse motor. Esse carro vazava óleo até onde não tinha óleo. Tornava mais que velho, imperatividade, fazia mais barulho que quero. Brincadeira, pessoal. Tava ruim, mas nem tanto. O bom é que tudo aqui vira conteúdo para vocês. E se você tá tão animado quanto eu para essa série, já deixa o seu amigo. Compartilha muito esse vídeo pra gente chegar logo a 1 milhão de seguidores. Um beijão e até a próxima. Não é melhor? Quem é que assistiria? Vai, quem assistiria esse vídeo agora? Ficaria só pelo menos um pouquinho. Para você ver se você deve me seguir. Ali eu nem tinha chegado a 1 milhão ainda. Mas vocês viram a diferença gritante de um vídeo para outro? E não foram anos. Foram questões de 1 ano e meio, menos que isso, que os vídeos mudaram. Por quê? Porque assim como eu dedicava em ser uma boa mecânica, como vocês se dedicam em ser um bom vendedor, um bom distribuidor, um bom mecânico, eu também me dedicava em ensinar o que eu estava fazendo. Um pouco que eu ia aprendendo, eu ia compartilhando aquilo. Um pouco que a gente fazia melhor a cada carro, eu ia mostrando aquilo para futuros clientes. E foi assim que a gente foi crescendo e eu fui aperfeiçoando. Eu não sabia fazer tudo do início, não sabia editar, não sabia gravar, não sabia o melhor ângulo, não sabia como postar, mas eu fui aprendendo no meio do caminho. E eu tô aqui para encurtar um pouco esse caminho para você começar a divulgar a sua oficina também. Sabe por quê? Hoje, a minha geração, a gente não vai em uma loja sem antes ver o trabalho dela. Eu não vou a lugar nenhum, nem um médico que seja, eu não vou sem olhar o Instagram dessa pessoa, sem olhar o tipo de pessoas que ela atende, o padrão de serviço que eles fazem. Eu não vou. Eu procuro no Google lá, e sei lá no que é perto de mim. Aí eu clico, eu olho e entro no Instagram para ver o tipo de trabalho que eles fazem. Eu procuro alguma rede social para me dar uma referência visual do que eles oferecem. Eu sou assim, e não é só eu, a minha geração é assim. E eu quero trazer isso para vocês porque, como o rapaz disse ontem sobre a eletrificação, sobre os carros híbridos e elétricos que está chegando, por mais que seja distante para muitos ainda, essa realidade de atender um carro elétrico na oficina, a internet já chegou. Não é uma certeza ou incerteza se vai chegar ou não, ela já chegou. Ela já chegou no Brasil há muito tempo, já chegou nas empresas há muito tempo. Então, a empresa que não aplica isso, que também não faz a divulgação da sua empresa nas redes sociais, fica para trás. Assim como daqui uns anos, o mecânico que não entende um pouquinho sobre híbrido e elétrico vai acabar ficando para trás também. Porque a gente, querendo ou não, a tecnologia ela vai chegar. E eu quero falar isso para vocês, gente. A internet já chegou. A minha geração não vai no boca a boca, não. A minha geração vai aqui, ó. Me mostra o que você faz, eu quero ver. Se for bom, eu não vou no seu estabelecimento. E também tem outra questão muito grande, que é, ainda hoje, por mais que existam diversos profissionais muito bons no nosso setor, tem pessoa que tem receio de levar o carro em uma oficina sem ninguém falar nada sobre ela. Não é verdade? Muita gente tem medo. Principalmente mulheres. Quantas mulheres, às vezes, pedem para o marido levar o carro? A grande
Franca tem uma oficina que foca no atendimento para as mulheres e ainda assim as minhas seguidoras pedem para os maridos delas levarem o carro. É real. Então, quando você mostra o tipo de serviço que você faz, que você tem, o tipo de atendimento que você tem, a equipe que você tem, você vai mostrar para essas pessoas que ficam inseguras em relação ao nosso setor que você está fazendo um bom trabalho. Porque hoje em dia, a minha geração é assim, se você não mostra, se você não dá frutos, então você não está fazendo um bom trabalho. Se não tem uma foto do teu trabalho lá nas redes sociais, então você é desonesto. Por que você não está mostrando o seu trabalho? É isso que a gente pensa. E por isso, se você não posta nada, você vai acabar ficando para trás. Você vai ver gente crescendo porque está postando, porque está colocando a cara, porque está tendo coragem, atravessando a vergonha, e você ficando para trás, porque essa é a realidade. Essa é. E aí, isso eu falo para as oficinas, né? Mas também tem muitas autopeças, eu acredito, que tem aqui. Aí fala, mas eu não sou mecânico, como que eu vou mostrar meu trabalho? Gente, o Iago ali, distribuidor, autopeça, ele mostra o trabalho dele. Iago, antes de você ter as redes sociais, você vendia, não vendia? Vendia. Mas e depois das redes sociais? Começa, o dinheirinho no bolso fica mais gordinho que o bolso quando você volta para casa, gente. Quando você começa a postar, além assim de você ficar conhecido, não é só sobre ser famoso. Eu não estou falando aqui de vocês virarem blogueiros, nossa, expert em edição de vídeo, em postagem de vídeo, não. Eu estou falando aqui que uma foto ou outra que você põe no seu trabalho, um vídeo ou outro que você grava explicando sobre o seu trabalho, pode mudar a forma que a sua oficina vai fechar no final do mês. Se ela vai fechar no vermelho ou no verde. É verdade, porque isso foi o que aconteceu na minha empresa, na nossa oficina. Quando eu comecei a postar, era um serviço ou outro que vinha, mas nossa, aquilo salvava o nosso mês. E cada mês e mês que ia passando, mais a gente ia ganhando, mais cliente a gente ia formando, mais a gente ia mostrando nosso trabalho. Mas isso a gente não conquistou só com boca a boca, isso a gente não conquistou com uma placa, uma fachada lá fora da oficina, não. Foi com os vídeos na internet, foi com a constância na internet. Então eu estou aqui para mostrar para vocês como que você... peraí. Era para ter o slide aqui, você falou. Pode ir? Tá bom. Essa aqui, pessoal, para contextualizar, era a minha oficina antes das redes sociais. Aqui na foto, ajeitadinha, arrumadinha, né? Porque a gente deixava arrumadinho, tem que ser arrumado pelo menos. Só que se você olhar para cima das paredes, era infiltração. Quando chovia, aqui ela não estava com a parte aberta, mas depois de um tempo, por questão de espaço, que era muito pequeno, gente, tinha esse elevador. Quando tinha um carro aqui, a gente tinha que passar espremido por esse lado do elevador para a gente conseguir ali fazer o serviço na oficina. Porque era muito apertadinho. E aí, quando chovia, então, meu Deus do céu, alagava tudo. Começou a enferrujar a parte de baixo do elevador, e aí não dava para cair. Só que a gente não tinha tanto dinheiro para ir para um galpão bonito, para um lugar bonito. As redes sociais trouxe isso. E hoje, a nossa oficina é um vídeo. Você consegue soltar? Hoje a nossa oficina é assim. Já tá pequena de novo. Tá pequena, não tá, gente? Tinha uma musiquinha nesse vídeo, a oficina lotada. Aí lá fora tem aquela coisa maravilhosa lá, esperando a gente. E, gente, essa oficina, um detalhe dela, ela pode não ser gigantesca, mas uma coisa que a gente teve que investir é numa oficina que fosse mais privada. Então, a nossa oficina é dentro de um condomínio. A gente não tem fachada fora da oficina, porque a nossa fachada é na internet. A gente divulga o nosso trabalho nas redes sociais e é isso que faz a gente estar cheio o tempo inteiro, não ter agenda quando você vai pedir um orçamento. Porque a gente posta muito. E aí a gente mostra o nosso trabalho, a gente não precisa mais depender do fluxo de rua. E depois, querendo ou não, eu acabei ficando famosa, e aí o pessoal foi me conhecendo e ia lá na minha oficina, fica lá 1-2 horas conversando, e o serviço parado, né? Não dava para ficar na rua mais. Então a gente foi para dentro de um condomínio, já está pequeno, a gente já está pensando nisso aí, porque não cabe mais a gente ali, porque é muito serviço, e aí a gente não consegue tanta aquela rotatividade porque o espaço é pequeno. Mas isso aí só aconteceu depois das redes sociais, num período muito curto, porque aqui vocês viram espaço, mas aí
dentro, em um período muito curto das redes sociais, veio ferramenta boa. Porque dentro desse mercado, quando você se destaca, a gente é um mercado muito carente de muitas coisas. Inclusive de compartilhar conhecimento e ter... Gente, compartilhar conhecimento é algo tão importante, não só para as pessoas que aprendem, mas para a marca que vende e fabrica peça. Porque se não tem um aplicador que aplique, se não tem um aplicador que faz daquela peça, quem usa, quem compra? A gente é a peça fundamental para que tudo gire, para que tudo rode. E aí, quando as marcas começam a olhar você e sua oficina se destacando, elas começam a apoiar o seu trabalho. E você não precisa ser blogueiro, ter 1 milhão de seguidores para elas te apoiarem, não. Eu, quando tinha 6 mil seguidores e antes disso, já vinha marcas lá na porta da minha oficina e falavam assim, vamos fazer uma parceria, vamos facilitar aí a compra da peça, vamos facilitar aí a compra da sua ferramenta. E é esse tipo de coisa que a internet pode trazer para a sua oficina também. Facilitar esse tipo de negociação e fazer com que você todo ano consiga ter ferramentas boas, ferramentas novas, aferidas, um scanner bom para você fazer diagnóstico. Então tudo isso a internet trouxe para a gente em tão pouco tempo. Antes da gente vir nessa viagem, meu pai fez uma reunião lá com o pessoal. Tá acabando meu tempo? Gente, vou ser rápido, por favor. Peraí, deixa eu fazer um pouquinho que eu me empolguei. Vocês são um público tão bom de falar. Eu tava aqui antes de começar a palestra, num revestrez aqui na minha barriga, uma agonia para eu começar e terminar logo essa palestra. Meu Deus do céu. Aí agora que eu tô aqui, eu não quero ir embora, eu quero continuar falando com vocês. Vocês são muito legais. E aí, antes da gente vir pra cá, meu pai com o pessoal começou a falar, ó, vamos focar, a gente não vai estar aqui, então sejam, tenham cuidado. Aquela reunião básica que um chefe faz com seus funcionários. E aí eu achei muito legal porque ele falou de mim, ele falou assim, ele foi falando das qualidades de cada profissional e quando chegou em mim ele falou, e a Niela, porque às vezes ela tá ali mexendo no celular, às vezes não consegue dar atenção para um carro ou outro, mas ela tá fazendo, e pelo trabalho dela, eu consegui alcançar em pouco tempo o que eu com mais de 30 anos de trabalho não tinha conseguido. Já pensou se eu ouvisse do seu pai? Gente, foi ontem, meu coração já ficou todo quentinho. Eu falei, caramba! E é esse tipo de coisa que a internet pode trazer para a sua oficina, e é esse tipo de orgulho que talvez pode trazer para o seu pai e para os seus filhos. Seus filhos vão olhar e falar, caramba, meu pai é incrível, olha o esforço que ele teve, olha como ele conseguiu evoluir, conseguiu crescer. A internet traz isso. E hoje eu vou falar para vocês, aqui eu coloquei apenas 7 passos, 7 dicas para você crescer nas redes sociais. Aqui eu coloquei o Instagram, porque, gente, o Instagram ele é uma rede social muito boa. Porque é a rede social que as empresas estão. As empresas estão tudo no Instagram, sabe por quê? Porque Kawaii, TikTok são perfis de muito entretenimento. Então ali você tem conhecimento? Tem. Mas você tem muita piada, muita baboseira, muita coisa que não agrega em nada, não é verdade? Já no Instagram, não. No Instagram tem um monte de gente louca para vender produto, louca para vender serviço, então eles são mais sérios. É só você olhar meu perfil no TikTok e no Instagram. Às vezes tem coisa que eu coloco no TikTok que eu não coloco no Instagram. Na verdade, tem coisa que a gente pode postar no TikTok que a gente prefere não postar no Instagram, porque lá tem marca te olhando. A primeira dica, pessoal, para eu não extrapolar muito meu tempo, é criar Reels. Reels são vídeos. Criar vídeos com frequência. Por que vídeo? Foto viraliza? Viraliza, mas se você não fala nada, ela não tem força nenhuma. A pessoa precisa ler legenda, precisa entender o contexto da foto. Agora, quando você fala, você facilita o entendimento das pessoas. Por isso que gravar vídeos é muito importante, extremamente importante. E o mais importante ainda é gravar com frequência. Eu sei que nessas horas vocês ficam bravos, porque a minha oficina é uma loucura. A minha empresa é uma loucura, não tenho tempo de ficar gravando videozinho. Eu também não tinha. Meu pai, quando eu comecei a gravar vídeo, ele ficava agoniado que o serviço estava parado e eu estava gravando vídeo. Ele ficava numa agonia só. Só que hoje, gente, pelo amor de Deus, eu fui numa feira semana passada e sobrou ele lá na oficina com o pessoal. Ele não pega o celular e começa a gravar stories, falando, ó, a gente está fazendo isso aqui, aquilo, outro. Eu falo, agora você gostou das redes sociais? Então, gente, gravar, vocês têm que colocar isso na mente de vocês hoje. A rede social não é videozinho e não é brincadeira. Ela faz parte do seu trabalho. E ela tem que fazer parte do trabalho da sua empresa. O marketing, ele é muito importante. Ela tem que estar dentro, tem que estar dentro dos processos, dentro da dinâmica, dentro de um serviço ali, entendeu? Gravar vídeo,
virar, pegar um mecânico e falar, agora você vai falar disso, o que você está fazendo aí? Botar a câmera na cara dele, igual minha mãe fazia comigo, e mandar ele falar, entendeu? Aí você pega antes do direito de imagem, dá para mandar processo. Porque eu não podia processar minha mãe, mas os seus funcionários podem te processar. Então, gente, quando vocês gravam com frequência, não precisa ser todo dia, pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas precisa ter uma frequência para que o algoritmo entenda que você é um criador de conteúdo também e comece a impulsionar os seus vídeos. Porque senão você fica para trás, porque tem um monte de gente postando vídeo. E às vezes é vídeo que não agrega em nada. Aí tá lá você tentando vender, postar uma coisa que agrega, e você fica para trás porque não tem a mesma frequência que eles têm, frequência de postar baboseiras. A segunda dica é chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. É pouco tempo. Em 3 segundos eu não dei boa noite aqui para vocês. É pouquíssimo tempo. Porque tem gente que já grava vídeo, já divulga ali seu trabalho, mas começa o vídeo assim, olá pessoal, eu sou fulano de tal, essa aqui é a minha empresa, eu vou fazer isso e aquilo outro. Gente, todo mundo já teria pulado. Ninguém, de verdade, a sinceridade é uma das coisas mais cruéis da internet, ninguém tá nem aí para quem é você. Eles só querem uma informação rápida, o mais rápido possível e o mais claro possível. É disso que eles precisam na internet. Então, nos primeiros 3 segundos, você tem que falar logo o que você vai fazer. Depois você se apresenta, depois você fala de tudo que você quer falar. Mas antes, uma chamada para ação. Você tem que dar literalmente um soco no seu telespectador, entendeu? Você tem que falar uma coisa, ó, a gente vai fazer esse serviço fiscal, problema de sei lá o quê, e sei lá o quê, maré do problema, esse tipo de coisa, sabe? Que você vai falar nos primeiros 3 segundos. É TJ. E aqui nesse vídeo eu coloquei esse exemplo, que foi um vídeo que viralizou muito, porque eu coloquei óleo de motor no radiador. E aí o povo pensa, nossa, tinha que ser mulher burra, botando óleo no radiador. Mas isso, na verdade, foi uma propaganda que deu muito certo, de uma empresa que viu meu trabalho e gostou, que eu queria mostrar um produto que eles fizeram para limpar o sistema de arrefecimento depois que o carro queima a junta de cabeçote. Não é difícil de tirar o óleo das mangueiras? Muitas vezes você tem que trocar todas as mangueiras. Eles conseguem, com um produtinho que você coloca lá e deixa rodar, limpa todo o sistema que está seco, fica lindo. E era isso que eu fui mostrar no vídeo. Mas todo mundo parou para ver, de fato, o serviço? Não, parou para ver a burrice que eu estava fazendo. Aí depois eu consegui vender um monte desse produto. Terceira dica, cuidado com a duração dos vídeos. O meu primeiro vídeo, gente, tinha 2 minutos e pouco. Quem quer ficar 2 minutos e pouco de silêncio absoluto? Ninguém. Quem quer ficar 2 minutos e pouco de você mostrando um serviço que eles não estão nem aí naquele momento? Ninguém. Então, vídeo na internet tem que ser rápido. Muitos de vocês são da época do YouTube, aqueles vídeos longos, mas a minha era, gente, é tudo muito rápido, é agora. Está lá de Deus. Quanto mais rápido, mais fácil, mais prático, é o que a gente gosta. Então, vocês têm que seguir nessa linha. Quanto mais rápido, mais prático, é o que o público vai gostar. Então, geralmente, vídeos com duração de 30 a 90 segundos, pois 1 minuto e meio no máximo, consegue viralizar muito mais, mesmo que seja uma baboseira, consegue viralizar muito mais do que um vídeo de 2 minutos, 3 minutos explicando um monte de coisa legal que você quer explicar, um monte de conhecimento bom que você quer passar, porque as pessoas na internet muitas vezes não estão nem aí. Elas têm na mão a chave de muita coisa, podendo aprender muita coisa, mas elas não aprendem porque querem ficar vendo videozinho rápido, videozinho prático, vendo vídeos engraçados, entretenimento, em vez de estar aprendendo. Então você precisa ali dar um jeito de conseguir atrair aquelas pessoas. E aí a quarta dica, que muita gente peca, eu faço tudo isso. Mas aí você vai ver, a pessoa não colocou uma música no vídeo. Ou quando coloca, é aquela música super alta na voz da pessoa e que não é de dentro da plataforma. Para quem não sabe, o Instagram, ele tem música lá dentro, tem artistas lá dentro que pagam para o algoritmo divulgar aquela música. Então, quando você usa ela no seu vídeo e quando ela está em alta, o seu vídeo automaticamente sobe muito mais. Não é porque o seu vídeo às vezes foi bom, já aconteceu comigo, não é porque foi muito bom, é porque a música estava sendo paga para ser divulgada. E aí divulgaram o meu vídeo que eu usei a música que estava em alta. Entendeu? Então, sempre quando vocês forem postar qualquer videozinho que for, não coloca a música de fora. Eu sei que aquela trilha sonora bonitinha é legal, mas ela vai acabar com o seu engajamento. Coloca a música, trilha sonora de dentro do aplicativo. Dentro do Instagram, vai postar no TikTok de dentro do TikTok. Isso vai fazer viralizar muito mais. A próxima dica é usar hashtags. Mas não é qualquer
qualquer hashtag não é hashtag TBT, hashtag esse tipo de coisa, não. É hashtag que tem a ver com o seu nicho. Hashtag tem a ver com o seu conteúdo, com o que você está falando. Você não vai colocar uma hashtag só porque está em alta, mas não tem nada a ver com o que você está falando. Tem que ser uma hashtag que tem a ver com mecânico, autopeça, às vezes com o serviço que você está fazendo, suspensão, motor. São esses tipos de hashtag que vão fazer o seu conteúdo subir mais. Porque aí o algoritmo entende para quem é aquele conteúdo. Ah, ele está falando de mecânica, então é para quem gosta de carro. Aí ele vê quem consome muito conteúdo de carro e manda teu vídeo. Aí viraliza por quê? Porque não é qualquer pessoa que está assistindo, são pessoas qualificadas e que vão, de fato, interagir com o seu conteúdo. Então, postar o vídeo precisa ter a chamada para ação, precisa ter hashtag, precisa ter músicas virais. Porque senão o vídeo também não sobe, não, gente. É um passo a passo bravo, né? Eu sei. E outra dica, que muita gente vai falar assim, mano, não acredito. Você tem que tomar cuidado com o horário que você posta seus vídeos. Tem horário até para postar vídeo. Você tem que tentar publicar o seu conteúdo quando os seus seguidores estão mais ativos. Sabe aquelas pessoas que estão indo para o trabalho, às vezes 8, 7 horas da manhã? Esse é um ótimo horário para postar vídeo. As pessoas que estão almoçando meio-dia, 1h, ótimo horário para postar vídeo. 6 horas, 7 horas da noite, quando a pessoa está voltando do trabalho, mais um horário bom para postar vídeo. Por quê? Porque é quando o pessoal saiu do trabalho, saiu da faculdade, saiu da escola e está ali, ó, só no celular. Muita gente na estrada tem aqueles banners de divulgação. Mas quem fica olhando para a estrada? As pessoas ficam aqui, ó. Se você não estiver dirigindo, é claro. Você está aqui, ó, no celular, rolando o feed do Instagram, o feed do TikTok, o feed do Facebook. Elas não estão olhando para os banners que estão na estrada, elas estão olhando para as divulgações que estão dentro das redes sociais. E quando você posta o seu vídeo nesses horários estratégicos, que a própria rede social te mostra lá dentro dos insights, você consegue funcionar ainda mais. Porque é o horário que o seu público está ativo, ele vai começar a compartilhar, vai começar a curtir, e aí o vídeo vai subir muito mais rápido. E a chave de ouro, que muitas pessoas pecam e que eu já pequei muito, apareça. Sabe por quê? Não importa o quão bom você seja editando e seguindo todas essas dicas de como viralizar nas redes sociais. Pessoas se conectam com pessoas. Tem gente que gosta mais de carro, eu sei, tem gente que gosta mais de carro do que as outras pessoas, isso é fato. Mas, para a gente criar uma conexão, é com o ser humano. A gente quer ver gente. A gente gosta de gente. Não é um carro que vai se autoconsertar, não. É um mecânico. Esse mecânico tem rosto, tem nome, tem personalidade. E é isso que as pessoas querem ver quando vão procurar o seu trabalho. Quem é você? Qual é a sua empresa? Mas não é tipo, como é a sua estrutura, não. Ela quer ver quem são seus funcionários, como são seus processos, como é o seu relacionamento dentro da empresa. É tudo isso que você tem que mostrar nas redes sociais. Porque eu tinha muita vergonha. Aí eu pegava e ficava só gravando o meu serviço e não mostrava eu. Eu não mostrava o meu trabalho, eu não falava muito sobre mim. Só que quando eu comecei a aparecer, os vídeos começaram a viralizar. Porque as pessoas não se conectaram com o meu serviço que era de qualidade. Se conectaram comigo, com a Aniela, que faz um serviço de qualidade. Então, por mais que muitos de vocês morram de vergonha, morram de insegurança, eu tô sujo. Eu fazia um monte de vídeo descabelado e suja de oficina também, mesmo assim viralizava. Quando você tiver esse pensamento, pensa, o meu cliente, ele não quer saber qual é a melhor ferramenta que eu tenho, ele não entende sobre isso. Ele quer saber quem eu sou, como é a minha força, como eu trabalho, como eu falo, se ele vai conseguir me entender, se eu vou fazer um bom serviço. E é isso que você tem que mostrar. Então, siga tudo que eu falei, mas se você não aparecer no vídeo, você não vai viralizar. Você tem que aparecer, tem que colocar a cara. E se você não quer colocar a cara, então contrate alguém que coloque, que aí a sua empresa vai começar a crescer, gente. E eu vou... ele estava na frente, enfim. E se tem alguém que ainda tem dúvida porque precisa estar no Instagram, nas redes sociais? Tem, acredito que não. Mas eu vou reforçar aqui. Quando você está lá, você consegue, além de mais clientes, os vídeos são pagos. Para postar vídeo no TikTok é remunerado, Facebook é remunerado, Instagram já está começando a ser remunerado no Brasil. Você consegue monetizar com venda de curso, venda de produto, venda de serviço. Então são várias formas de monetizar. E ainda por cima, monetização com parceria. Além de você conseguir uma boa negociação de ferramenta, produto para a sua empresa, você consegue marcas que não querem nem negociar. Elas perguntam, qual é o seu preço para divulgar a minha marca? Aí elas te dão um produto, te dão ferramenta e ainda te paga para você divulgar. Você não gasta nada. Pensa só que maravilha? Essa é a maravilha que eu vivo por causa das redes sociais.
E se vocês querem viver isso, vocês não precisam ser os melhores blogueiros, não. Vocês só precisam começar a mostrar o que vocês fazem e como fazem. Que aí eu tenho certeza que a empresa de vocês vão começar a crescer mais do que já cresce. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Eu agradeço todos vocês que me ouviram.